Shalom, amados, eu sou a pastora Cristiane Braga e eu tenho uma palavra de esperança para o nosso coração. Como é que você está? Escreve aí para mim, como é que você está, como você tem passado nesses dias de quarentena. Escreva o seu nome, o nome da sua cidade, o nome do país que você está. Manda um oi aí para mim, se você tem algum pedido, se você tem um nome de alguém que você queira oração, saiba que eu vou estar apresentando diante de Deus. Você também pode mandar uma mensagem para mim no Messenger, uma mensagem no Messenger, e coloque aí a sua causa, coloque aí o seu motivo de oração. Nós vamos estar clamando a Deus, buscando ao Senhor. Deus tem nos dado a entender que são dias que estamos vivendo que parece vamos dizer assim, um momento em que Deus está nos moldando, tratando conosco. E nós estamos num período em que, lá muito tempo atrás, na época de Moisés, nós vemos que o Senhor conduziu o povo no deserto. E nós estamos vendo o mundo passar por situações assim, como no deserto, como no momento que dependemos exclusivamente de Deus. E o deserto é a ausência de tudo, não é verdade? O Senhor me deu a oportunidade de estar o ano passado em Israel e eu conheci o deserto da Judeia. Realmente é deserto. Não tem árvores, não tem água. É deserto, literalmente o deserto é deserto, não há pessoas. Raramente você vê um arbusto. E o deserto é a ausência de tudo. Mas nós podemos aprender sobre isso. A palavra deserto no grego é midbar. Midbar. Deserto, ausência de tudo. Mas vamos aprender o que é isso durante essa ministração hoje. O que é o deserto? O Senhor mostra dentro das Escrituras que o deserto, ele é um lugar em que o Senhor se move. Quando nós observamos em Mateus capítulo 4, versículo 1, logo depois do Senhor Jesus ser batizado nas águas por João Batista, o Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus ao deserto. E muitas vezes Deus também nos conduz ao deserto. Mas o deserto não é um lugar só de falta de alguma coisa. Mas é um lugar onde Deus quer manifestar a sua provisão. Aonde Deus quer manifestar a sua presença. Tudo no hebraico tem um sentido. Todas as palavras no hebraico têm raízes. Todas as palavras no hebraico têm suas letras e suas letras seus significados distintos. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não sei falar em hebraico, sei algumas coisas só, mas não há possibilidade de falar profundamente. Mas eu quero colocar para você esta palavra, que é midbar, que ela se origina de duas letras. E essas letras formam a palavra makom davar. Makom davar. Que entra ali nessa palavra midbar, que quer dizer deserto. E Makom davar significa lugar da palavra, onde Deus fala. Lugar da palavra, aonde Deus fala. Jesus foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo com um propósito. E nós vemos nas Escrituras, lá na época de Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo
capítulo 3, em que Moisés pastoreava ovelhas no deserto. E de repente ele vê uma sarça ardente, pegando fogo, mas ela não se consumia. E Deus fala com Moisés no deserto. Nós vemos que todos os mandamentos, as ordenanças, os princípios de Deus, os preceitos de Deus, que é chamado de matzvot, que são os mandamentos de Deus, foi entregue a Moisés no deserto. Então o deserto não é só um momento de provação, momento de escassez, um momento de dificuldade, um momento de situações talvez impossíveis. Não, o deserto é o lugar que Deus fala. É o lugar da palavra de Deus. É um lugar que Deus se revela como um Deus provedor, como um Deus libertador, como um Deus curador, como um Deus sarador que cura. Ser curado e ser sarado há uma diferença. A cura física, o ser sarado é alma. Então há manifestações de Deus no deserto. Quando Deus permite o deserto, quando Deus nos conduz ao deserto, Ele quer liberar a sua palavra. Ele quer liberar a sua revelação. Ele quer falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, os seus mandamentos, a sua verdade, a sua vontade, o que Ele tem determinado e preparado. Nós encontramos nas Escrituras Deus falando com Moisés no deserto e trazendo para o povo toda a visão de quem Ele era, revelando o seu reino, revelando a sua vontade. Nós vemos o Senhor Jesus no deserto sendo preparado para manifestar o reino de Deus. Ele foi tentado pelo diabo no deserto e venceu a tentação. E depois que ele sai dali, ele começa a manifestar o reino de Deus. Então Deus muitas vezes nos permite a um deserto, a estar no deserto, ou Ele nos conduz ao deserto, ou Ele nos conduz no deserto, para liberar a sua palavra, para liberar a sua vontade, para falar, para nos fazer conhecer o seu reino, a sua glória, a sua manifestação, o seu poder. E Deus quer falar conosco nesse tempo que aparentemente é um deserto. Deus quer nos conduzir nesse deserto. Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder. Deus quer manifestar a sua verdade para cada um de nós nesse tempo que é um deserto. A palavra de Deus diz que Elias também foi ao deserto. E lá ele ficou numa situação que ele precisou ser suprido por anjos. Ele estava cansado. Ele estava esgotado por uma batalha espiritual contra Jezabel. Ele havia ali restaurado o altar do Senhor, orou, caiu fogo do céu, mas o seu organismo, as suas emoções, a sua mente estava em esgotamento. Então ele deitou e dormiu, o anjo vinha, cutucava ele, e ali tinha pão e água, e ele dizia, come. E ele fez isso algumas vezes. Depois, a palavra de Deus diz que com aquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, o pão ali representando o pão e a água, representando a palavra de Deus, representando a verdade de Deus, o fortalecimento de Deus, o alimento que Deus traz para nós andarmos dia e noite na presença dEle e sermos sustentados pela verdade da sua palavra. Então, o deserto que muitas vezes Deus nos conduz é para que a sua palavra seja
seja liberada para nós, o que está no coração de Deus para nós. Você se sente no deserto? Você sente que há uma escassez de tudo ao teu redor? Não só escassez de algo físico, como o alimento, não é? Faltando a comida, o alimento, não só isso. Mas sabe, a escassez do amor, da gentileza, estou falando no âmbito humano, a escassez de pessoas que possam andar juntos, estar juntos, a escassez da esperança muitas vezes, a escassez daquela fé fortalecida. O que é escassez? Aquilo que falta tudo, a ausência de tudo. Então, quando há ausência de tudo no deserto, nós temos a provisão do todo, o Todo-Poderoso, aquele que sabe exatamente o que fazer, aquele que sabe exatamente o que eu e você precisamos, aquele que sabe exatamente aonde agir e o que liberar para nós, o que trazer como provisão. Muitas vezes nós achamos que provisão é só algo material, algo financeiro, mas a provisão é muito mais do que isso. É prover a glória de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entra aí o mover daquele que provê, mesmo a um deserto. Ele nos conduz aonde tem o alimento, Ele nos conduz aonde tem a água, Ele nos conduz aonde tem a sombra. Mas é deserto. Mas se Ele me conduz, Ele sabe aonde está tudo o que eu preciso. Ele sabe onde está tudo o que você precisa. Porque o deserto é um lugar onde Deus fala, e Deus quer falar. E muitas vezes Deus nos conduz ao deserto porque nós não temos ouvidos abertos espirituais para ouvi-lo, em meio a tanto burburinho, em meio a tantas má notícias, em meio a tantas situações que muitas vezes vem e tira a nossa atenção dele. O deserto, há silêncio absoluto. E no deserto nós podemos ouvir mais a voz de Deus. E às vezes esse deserto pode ser lá no nosso quarto, quando fechamos a porta e ficamos quietos para ouvir aquele que nos conduz ao deserto, ao lugar que Deus fala, ao lugar da palavra de Deus. Então nós vamos observar dentro da palavra de Deus que no deserto eu tenho que confiar exclusivamente em Deus. O povo de Israel foi conduzido no deserto. Eles tiveram que confiar. Aqueles que não confiaram morreram no deserto. Aqueles que não confiaram morreram no deserto. Aqueles que não creram morreram no deserto. Aqueles que não souberam obedecer morreram no deserto. Os que eram infiéis e desobedientes, os rebeldes, aqueles que deixaram a rebelião entrar no seu coração, eles morreram no deserto. Mas aqueles que souberam guardar a promessa dentro do seu coração foram conduzidos por Deus no deserto. Não faltou nada para eles no deserto, mas principalmente veio a revelação da palavra de Deus. Deus trouxe, Deus escreveu nas tábuas de pedra que Moisés esculpiu por ordem de Deus. Ele escreveu com o seu próprio dedo tudo aquilo que ele queria. Conhecemos os 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos que a Bíblia nos ensina, que Deus deu a Moisés, que colocou para o povo, para que eles pudessem viver em paz, para que eles pudessem ter a confiança de que Deus estava guardando. Deus quer falar com você em meio a um deserto. Deus quer falar com você num lugar de silêncio, onde Ele fala e você escuta, onde Ele diz para você o que fazer, Ele diz para você o caminho que você tem que andar, Ele diz para você aonde tem toda a provisão
deserto é o lugar da voz de Deus. Cuidado com as má notícias. Cuidado com as palavras pessimistas. Ah, não vai dar certo? Não sei. Isso não move o céu. O que move o céu é a nossa fé. Saber que mesmo em uma situação difícil, o Senhor está conosco, o Senhor fala, o Senhor move. A palavra de Deus diz que o povo de Israel chega a um lugar chamado Sinai, o Monte Sinai. E lá Deus manifestou o que nós chamamos de Pentecoste, mas no hebraico é Shavuot. A festa das colheitas. Essa festa é poderosa, onde o Espírito Santo se manifesta nessa festa, anos depois da subida. Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias na terra, sobe aos céus, 10 dias depois chega essa festa. E no Monte Sinai é a primeira vez que Deus se manifesta daquela maneira. Então ali no Monte Sinai, no Shavuot, no Pentecoste, na festa da colheita, festa das semanas, o Senhor desce em meio a trovões, raios, relâmpagos, chofar tocando, trombetas, é o chofar tocando. Deus fala. Deus ali no deserto. Deus falou audivelmente a todo aquele povo que estava ali, segundo os estudiosos, por volta de 3 milhões de pessoas. E aquele povo está ali e Deus começa a falar. Deus começa a se manifestar. Deus começa a liberar a sua palavra. Deus começa a falar com eles. Então por que Deus quer falar no deserto? Porque Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Não foi só com aquele povo no deserto, o povo de Israel, o povo escolhido, mas todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer falar. E hoje quem fala conosco, o nosso Pai Celestial, o Abba Pai, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, nosso Messias, o Espírito Santo, o Hakadosh, o Espírito Santo de Deus. Ele quer falar com você. Mas então escuta Deus falando. Nós mesmo na quarentena temos tantas tarefas, somos atarefados e falamos e corremos para lá e corremos para cá, às vezes dentro de casa corremos para lá e para cá. E Deus está dizendo: para tudo e me ouve. Para tudo e deixa o meu Espírito te conduzir ao deserto. Deixa o meu Espírito te conduzir aonde eu falo com você. Sabe, nós queremos muito revelações. Isso é bom, claro. Não sou contra revelações. Deus nos usa assim. Tantas pessoas no nosso ministério Deus usa assim. Mas a maior revelação é quando Ele fala com você, da palavra dEle, das Escrituras, do que Ele preparou e o que Ele determinou para você, para a sua casa. E o que Deus mais deseja falar hoje nos nossos dias é: entregue o seu coração para mim. Confesse o meu Filho como seu Senhor e o seu Salvador, Jesus Cristo. Deixa o meu Espírito te conduzir aonde eu falo contigo. Deixa o meu Espírito te levar aonde eu quero que você vá. É tempo de se entregar a Jesus Cristo. É tempo de confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa alma. É tempo de pedir para o Senhor escrever o nosso nome no livro da vida. Lá no céu existe um livro chamado Livro da Vida. E se eu pedir para Jesus, Ele vai escrever meu nome lá. Se eu pedir perdão dos meus pecados, Ele vai me perdoar. Ele vai apagar os meus pecados com o sangue dEle. É
isso que Deus quer falar conosco hoje, nesse deserto que nós estamos vivendo. É o que Deus quer falar. Deus quer falar com a humanidade. Deus quer falar com você. Deixa Ele ser o Senhor absoluto da tua história. Deixa Ele te contar segredos do coração dEle para o teu coração. Deixa Ele te dar a vida. Deixa Ele ser o Senhor absoluto da tua vida, porque Ele sabe os caminhos que você deve andar no deserto. Hoje nós temos que colocar a nossa vida em ordem com Deus, em ordem com as pessoas. Porque se não fizermos isso, morremos no deserto e perdemos a oportunidade de entrar na terra prometida, a Canaã. Não é tempo de se embaraçar com as coisas dessa vida, porque no deserto, se nós ficarmos distraídos, perdemos a voz de Deus, perdemos a revelação da palavra de Deus para nós, mais do que uma revelação pessoal do que Deus tem para mim, para minha vida pessoal, é a revelação da palavra. E o deserto, ele tem armadilhas se eu perder a orientação da voz do meu Salvador, do meu Criador, do meu Consolador, o Espírito Santo. Então o Senhor quer falar conosco, mas nós não temos tempo para Ele. Ele parou a terra para falar conosco, e mesmo assim ficamos tão atarefados, tão distraídos, tão embaraçados com tantas coisas, que perdemos a voz dele. Não observamos as nuvens, os raios, os relâmpagos, os trovões, o som do chofar, das trombetas. Nós não ficamos assim: o que será isso? O que será? O que será? O que será? É tempo de nos alinharmos com Deus. O deserto é um lugar que somos provados, somos testados, mas é o lugar da revelação da palavra. Essa palavra preciosa, que nos dá a esperança da vida eterna, nos dá a esperança de ouvir Deus falar. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você nesse tempo que podemos comparar com o deserto. Leia a Bíblia. Veja o que Deus tem para você. Tem um tempo de oração. Ore todos os dias, pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora todos os dias. Jejue pelo menos uma vez na semana. Se santifique, se purifique. Porque no deserto tem o melhor de Deus. Os grandes milagres acontecem no deserto. O grande poder de Deus é visto no deserto. Elias foi alimentado 40 dias e 40 noites. Com aquela comida, ele andou no deserto. A palavra de Deus nos alimenta e nos faz andar sem perder as forças. Nos faz andar e chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então o alimento da palavra de Deus nos sustenta espiritualmente. O poder da palavra de Deus também nos sustenta fisicamente. Ele traz a provisão. Ele sustentou o povo no deserto. A palavra de Deus diz: quando Jesus venceu ali a tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então tem a provisão espiritual, o alimento espiritual, mas tem o alimento físico. Tem o pão de cada dia, mas tem o pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. O deserto é um lugar que Deus abre o coração dele para você. O deserto é um
de Deus abre o coração dele para você. No deserto é um lugar que Deus está ali, ó, batendo na porta do nosso coração, dizendo: se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus disse isso. Então, no lugar que você menos espera, é o lugar de mais manifestação da glória de Deus. Havia uma coluna de nuvem durante o dia para proteger milhares de pessoas do sol. O deserto, 50 graus. De dia, 0. Abaixo de 0, à noite. À noite, uma coluna de fogo cuidava deles. Na tenda, no tabernáculo, havia uma nuvem e Deus se manifestava, recebia as ofertas que eram feitas naquele lugar. Tinha um maná, que era um alimento diário. Quando o povo quis carne, Deus mandou codornizes. Quando o povo precisava de água, Deus mandava água. No deserto. É para que eu tenha dependência de Deus. Deus está dizendo: dependa de mim, que não vai te faltar nada. A roupa deles não envelheceu durante 45 anos. As crianças cresciam, a roupa crescia, as sandálias cresciam. E não há diferença. Hoje Deus também pode fazer a mesma coisa. Desde milagres extraordinários assim, a provisão de toda necessidade. Só se entregue à voz dele, à vontade dele, à palavra dele, aos mandamentos do Senhor. Se entregue a isso. Ouça a palavra dele. O próprio Senhor Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, Ele quer que a palavra dele esteja em nós. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você não tem pedido nada no meu nome, peça e recebereis, para que a tua alegria, a vossa alegria seja completa. São versículos que fui citando aqui, que Jesus falou. Então, no deserto é um tempo de se dedicar à palavra, de ouvir a palavra, de ouvir Deus abrindo o seu coração. Estar com os ouvidos afinados com a voz de Deus, afinados com o céu. E ouvir da boca do próprio Deus o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós, que caminho Ele quer nos conduzir, aonde Ele quer que a gente chegue. Nós não temos mais tempo para ficar na gangorra entre Deus e o diabo, o céu e o inferno. Nós não temos mais tempo para isso. No deserto você é alinhado com Deus. No deserto você é tratado, é forjado, é lapidado. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão. E conversão não é mudar de religião. Conversão é mudar de direção. Eu estou indo para cá e Deus está para cá. Então eu vou me converter, eu vou mudar de direção e vou na direção aonde Deus está. É tempo disso. Nós estamos vivendo os maiores sinais que a Bíblia nos diz que viveríamos, que Jesus falou que viveríamos antes da sua volta.
tempo de mudar. É tempo de deixar nosso caráter ser tratado no deserto. E termos o caráter de Cristo, a vida de Cristo, a mente de Cristo, a boca de Cristo, os passos de Cristo. Não dá para ser religioso. Porque a religiosidade é pecado e ela nos impede de sair do deserto e entrar na terra prometida. É tempo de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, de nascer de novo. O deserto me forja. Forja você, prepara você. Somos forjados, formados, tratados, moldados, lapidados, transformados, restaurados, libertos, curados, sarados, livres. Mas Deus nos conduz ao deserto, que é o lugar que Ele fala. Não é um lugar que Ele nos fere, nem nos machuca, nem nos obriga, nem nos massacra, não. Não é um lugar que Ele nos abandona à nossa própria sorte, não. É um lugar que Ele mostra quem nós somos e quem Ele é. E quem somos nele, e quem Ele é em nós. O deserto é um lugar de intimidade com Deus. Deus nos leva ao deserto para ter um relacionamento próximo conosco. Para nos ensinar. Para ensinar a sua palavra. Para trazer no nosso coração a palavra dEle, que nos instrui, que nos purifica, que nos santifica, porque a palavra de Deus, ela instrui, a palavra de Deus, ela purifica. Quando nós aprendemos algo e nos livramos de algo que é sujo, ela nos purifica. Quando a palavra de Deus entra dentro de nós, ela nos santifica, nos tornamos santos, que significa separado, consagrado a Deus. Então, o deserto é tempo de Deus se revelar. É tempo de dizer quem somos. É o momento em que Deus mostra para nós a nossa identidade. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles eram escravos. Eles tinham na mente deles a identidade de escravos, mas espiritualmente eles eram príncipes. Mas no deserto foi arrancado essa mentalidade de escravos. E quando Deus nos leva a situações de deserto para Ele falar conosco, no lugar de silêncio, Ele quer tirar de nós todo pensamento, toda mente de escravidão. Ele não gerou escravos, Ele gerou filhos do seu coração. Somos seus príncipes nessa terra. Então Deus está dizendo para mim e para você que no deserto Ele quer tirar de nós toda a mente de escravidão. Não, eu nasci assim, eu tenho que ser assim, eu vou morrer assim, é assim mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim. Não! Ah, mas falaram que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia chegar a nada, que eu... Não! O Senhor é aquele que arranca as algemas da nossa mente, as prisões da nossa mente de escravos, e nos revela o poder que Ele nos deu de sermos filhos. João 1,12 fala isso. Mas todos quanto receberam o quê? Jesus, o Senhor Jesus, Deus lhe deu o poder. Ou em outra tradução fala, o direito de serem filhos de Deus. Então no deserto o Senhor nos liberta.
de tudo aquilo que colocaram em nós como uma verdade que deveríamos ser. Pequenos, medíocres, drogados, prostitutos, adúlteros, mentirosos, ladrões e tantas outras coisas que são terríveis. E Deus, você é filho, você é filha. Eu te gerei para vencer, para ser feliz, para conquistar, para formar família, para ter filhos, filhos abençoados, para ser pai, para ser mãe, para ser irmão, para ser filho, filhos. E vamos viver o que Deus determinou. O deserto é um lugar onde se manifestam sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. É um lugar de dependência. É um lugar de descobrir quem somos, a nossa identidade. É um lugar de receber a palavra de Deus. Repito, não a palavra de Deus para nós, eu, para mim, Cristiano, o que Deus tem para mim? Isso também. Mas é a palavra de Deus, que é para toda a humanidade. Você já leu a Bíblia? Leia. É Deus falando conosco, é a boca de Deus para nós. Deixa Deus falar com você. Moisés teve tanta intimidade com Deus no deserto. E Deus escrevendo, com o seu dedo escrevendo, que ele disse para Deus: eu quero ver sua glória. Me deixa ver sua glória. Então Moisés ficou na frente da rocha, como Deus mandou. Deus pôs sua mão e Deus disse a Moisés: você me verá pelas costas. E o que Moisés viu foi tão extraordinário que ele ficou muitos e muitos dias com o seu rosto transformado, seu rosto brilhava. Tamanha era a glória de Deus ali. Quando nós buscamos intimidade com Deus, o nosso rosto tem que brilhar. Claro, não posso comparar o que Moisés viveu nesse sentido, mas espiritualmente eu posso falar. A nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, no deserto, o lugar onde Deus fala. É isso que eu estou falando, não é o deserto do problema, de dificuldade, não é isso que eu estou falando agora, mas o deserto onde Deus fala, aquele lugar de intimidade onde Deus fala, aonde a palavra de Deus se manifesta, nesse lugar chamado Midbar, Makom Davar, o lugar onde Deus fala, o lugar da palavra. É nesse lugar que nós devemos estar todos os dias, a ponto da glória de Deus ser vista em nós, sentida em nós e manifesta através de nós. O lugar da palavra. Eu tenho que estar todo dia no lugar da palavra. Eu tenho que estar todo dia onde Deus fala, na presença dEle, junto dEle. Você gostaria de ter uma vida com Deus? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? De estar nesse lugar hoje? Coloque a mão no teu coração. Fale comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra,
para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, escreve aí. Eu estou fazendo essa oração pela primeira vez, entregando a minha vida a Jesus Cristo. Agora vamos orar juntos. Querido Deus, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, abençoando e perdoando aqueles que nos ofenderam. E nesse momento, Senhor, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito no lugar que o Senhor fala, no lugar da palavra de Deus. Queremos ser conduzidos, ó amado Espírito Santo, no lugar que Deus fala, no lugar da palavra. Nos conduza, Espírito Santo, para que possamos estar alinhados com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que possamos estar, Senhor, alinhados com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade da palavra de Deus. Ah, Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida, porque cremos, Deus, que o Senhor é aquele que fala. Cremos que o Senhor move milagres extraordinários ainda hoje. Cremos, ó Deus, que o Senhor move o céu e a terra a favor daqueles que buscam a Ti. Cremos, Senhor, na Tua glória, na Tua Shekinah, na Tua glória, Senhor, na Tua cabode, Senhor. Cremos, Pai. Então vem sobre nós, amado Cristo, vem sobre cada um que está ouvindo agora. Senhor, visita cada família, visita cada lar, visita cada cidade, visita, Senhor, as nações. Entra com a sua providência, amado Cristo. Alcance, Senhor, e que a nossa nação, o nosso Brasil, Senhor Jesus, nesse momento tão difícil, junto com as outras nações que também estão passando, Senhor, esse momento difícil, que se manifeste a Tua palavra. Ah, Jesus, Tu és a palavra, e o Verbo, Tu és o Verbo, Tu és a palavra que se revela a nós, Senhor, no deserto. Tu és a palavra, Jesus. Então o Senhor se revela em cada coração hoje, Jesus. Tu és a palavra que liberta, Tu és a palavra que transforma, Tu és a palavra que dá vida eterna, Tu és a palavra que restaura, Jesus. Tu és a palavra viva, rema, viva. Ah, Senhor Jesus, fala conosco, Jesus, cada dia. Guarda cada família que muitas vezes está, Senhor, ferida. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Pega o que é teu e bate em retirada agora, Satanás, amarrado, maior ou menor, sai em nome de Jesus. Doença, seque até a raiz agora. Seque enfermidade, seja câncer, seja coronavírus, seja AIDS, seja artrose, artrite, problema nos rins, nos órgãos internos, nos pulmões, que o Senhor vai limpando toda a parte digestiva, urinária, parte reprodutora feminina, parte reprodutora masculina, nos nervos, nos músculos, nas articulações, na pele, no sangue, nas cartilagens, que o Senhor vai tocando nos tendões, restaurando os tendões da cabeça, a planta dos pés, começa a ser curado, começa a ser liberto. Eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo o espírito de morte. Senhor, Tu tens poder para confundir a medicina e para restaurar essa pessoa agora, levantar do leito de enfermidade, Senhor, essa pessoa. Eu repreendo todo espírito de vício, vício nas drogas, vício no álcool, na bebida, no cigarro, em nome de Jesus, todo tipo
pornografia, vai bater em retirada agora, vai soltando agora pelo poder da palavra de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno bata em retirada, espírito maligno que fica perturbando essa família, em nome de Jesus, esse espírito que fica escondido debaixo da cama, debaixo do berço dessa criança e faz com que essa criança chore noite e dia e não tenha sossego, em nome de Jesus, vai pegando o que é teu, sai daí, espírito pago, em nome de Jesus, eu repreendo toda feitiçaria, todo mal lançado, espírito familiar, espírito hereditário, amarrado do maior ao menor, sai, em nome de Jesus, toda doença hereditária, sai agora, maldição hereditária vai sendo arrancada agora pela raiz. Eu te repreendo, Satanás, solte essa mente, solte essa pessoa, solte essa casa, solte esse lar agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo do Senhor, visita essa casa agora, enche essa casa de graça, enche essa casa de paz, enche essa casa de alegria, que a fé seja fortalecida, que a confiança seja aumentada, que a esperança seja vivificada, que o poder de Deus venha sobre ti. Eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas, famílias, bens, ministério, e abra as portas dos céus pelo poder que é no nome de Jesus, e que venha toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais, em nome de Jesus, que haja agora o blindar e ajustar da nossa armadura espiritual, que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés, que o Senhor coloque sobre nós o seu manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em nosso coração, que o Senhor nos esconda no seu refúgio, debaixo das suas asas, que o Senhor coloque sobre nós o seu escudo broquel, que o Senhor agora coloque as nossas vidas diante do altar, porque diante do trono da glória e da graça de Deus, nós nos aproximamos e clamamos e buscamos diante do Senhor nas cortes celestiais, nós buscamos a intervenção de Deus, a intervenção divina, o poder de Deus, a manifestação de Deus em meio ao deserto, a palavra revelada de Deus, o lugar que Deus fala, o lugar que Deus revela a palavra que é o próprio Senhor Jesus sobre a nossa vida. Que você seja ungido da cabeça à planta dos pés, com óleo fresco, com óleo de libertação, com óleo que sara, o óleo do Espírito Santo, que você veja o poder do nome de Jesus, o sangue de Jesus, perdoando os teus pecados, os nossos pecados, e que você veja a glória, a unção de Deus te conduzindo ao lugar da promessa, ao lugar da vitória, ao lugar da provisão, ao lugar da bênção de Deus, ao lugar que Deus revela qual é a vontade de Deus para você individualmente, mas qual é a vontade dele para nós, humanidade. Essa é a verdade que nos põe de pé, essa é a verdade que nos dá a esperança de Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a certeza de que o Senhor está voltando para um grande arrebatamento da igreja, que são aqueles que creem, são aqueles que estão na presença de Deus, são aqueles que não estão na gangorra, não estão brincando, não estão vacilantes, não estão embaraçados com as coisas dessa vida, não estão distraídos com as coisas malignas, não estão assim com o seu próprio interesse, com a sua carne aflorada, com o interesse da sua própria carne, mas com o seu espírito vivificado pelo poder da palavra que foi revelado a nós no deserto. O momento que estava no deserto, houve a revelação de Cristo em nós, que é a palavra do Deus vivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e Jesus é a palavra. Aleluia. Ora, calamacha. Deus é tremendo. Obrigado, Senhor, por hoje. Glória a Deus. Muito forte a presença de Deus. Eu quero agradecer você por ter assistido. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe o link com alguém pelo WhatsApp.
Deixe sempre aí o seu comentário. Eu vou marcar assim um joinha para você, será o que eu li o seu comentário e que eu já apresentei diante de Deus. Que você tenha um grande abraço, sim. Você sinta-se abraçado pelo Espírito Santo onde você está. Que você sinta a presença de Deus. Obrigada. Que Deus abençoe você. Fique na graça, fique na bênção, fique no poder que é no nome de Jesus. Ó, um beijo no seu coração e shalom, shalom.